morning. Você está numa conferência, né? Não é verdade? Que bênção, que honra, que privilégio servir a Deus nesse lugar, amém, irmãos? Eu me sinto privilegiado fazer parte de uma igreja boa, equilibrada, música boa, povo lindo, amém? Glória a Deus. Morar numa cidade tão boa. Guará é uma cidade maravilhosa, irmãos. Deixa eu te ensinar uma coisa: para de falar mal de onde Deus te plantou, porque senão essa terra não vai produzir para você. Amém? Aleluia. É onde Deus te planta que você vai prosperar. Amém? Estava vendo aqui o chat aqui, todo mundo animado no chat. E tem um irmão, um barbudo, toca baixo. Ele estava dizendo assim: vai, Menotti. Ai, esse povo é uma onda, viu? Ai, ai. Eu quero falar com os meus irmãos que estão nos assistindo também de forma online. Quero falar em especial uma pessoa que está me assistindo, a dona Neuza. Dona Neuza, a senhora lembra do seu pastor, José Roberto? Sei que a senhora está aí com a Natália. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida da senhora. Eu declaro luz, graça e favor sobre a vida da senhora. Eu abençoo cada um daqueles que estão nos assistindo também. Minha mãe está aí de forma online. Tem muita gente de vários lugares nos assistindo. E eu sou feliz e tenho uma responsabilidade muito grande, amado, de ministrar e de falar. E eu sei que o Fortalecendo a Visão, esse culto domingo pela manhã, é um culto diferente. É um culto que Deus ele tem falado comigo. E muitas coisas tem sinalizado para a minha vida e para cada um que vem, né, que entende a proposta desse culto. Mas eu quero falar algo hoje com você nessa manhã, principalmente por conta do que está proposto a partir de amanhã, não é verdade? A partir de amanhã está proposto o quê? Quantos lembram? Um tempo aí de reclusão, né? Nós não vamos poder ter você aqui nos cultos. Mas eu quero te lembrar de algumas coisas que a palavra diz. Amém? Quanto sabe que Deus está no controle de todas as coisas? Eu quero te encorajar, você que está aqui, você que está em casa. Deus está trabalhando em nosso favor. Essa situação não está trabalhando contra nós. Se você entender isso, você vai desfrutar de um melhor tempo da sua vida, onde graça e favor vai estar operando. Eu gosto daquela frase que todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Está vindo pressão sobre a sua vida, aflição, crise, adversidade. Você precisa se preparar, porque Deus está se movendo em teu favor. Deus está indo ao seu encontro, seja em que área for. Eu declaro cura sobre todos aqueles que estão precisando de cura. Eu declaro milagre financeiro para quem está precisando de socorro financeiro, seja em que área for. Amém, irmãos? Então eu creio que nós vamos ter um culto maravilhoso. Amém? Só quero orar junto com você. Pai, te dou graças por essa manhã. Te dou graças por tua unção. Senhor, obrigado pelo Espírito da verdade. Obrigado, Pai, porque Ele nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Te dou graças, Pai, porque a Tua palavra é carregada de poder. Ela é o próprio Deus. Nós não podemos separar a Sua palavra de Ti mesmo. E a nossa fé, Pai, está na Tua palavra. Te damos graça, Pai, porque a Sua palavra não vai voltar vazia. Cada um que entrou aqui hoje e que está nos assistindo agora, não vai sair ou terminar esse culto da mesma forma. Eu declaro, Pai, que nós vamos ser levantados para um nível maior de glória, um nível maior de entendimento. Os nossos olhos vão ser iluminados. Pai, muito obrigado por milagres enquanto a Tua palavra é ministrada. Obrigado, Pai, por intervenções divinas, coisas inusitadas acontecendo. Pessoas, Pai, que estavam desanimadas, sendo encorajadas.
Eu falo com toda depressão, toda opressão, indo embora agora, no nome de Jesus. Nós tomamos autoridade agora sobre essa reunião e sobre a vida de cada um que está aqui, e declaramos que todo pensamento contrário seja levado cativo à obediência de Cristo. Nós te damos graça, Pai, pelo amado Espírito Santo se movendo nesse lugar, se movendo nessa reunião. Eu declaro um tempo novo sobre a vida de cada um que está aqui. Quantos creem, concordam e recebem, diga amém. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus tem socorro em tempos de crise e adversidades? Eu quero te falar sobre isso hoje, porque parece que quando tudo está perdido, ou quando você não sabe mais o que fazer, parece que as coisas fugiram do seu controle. Sabe, eu me lembro de um Salmos, eu acho que é Salmo 107, que diz que eles clamaram na sua angústia ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações, e a Bíblia diz, e levaram para um lugar chamado Porto Seguro. Deus tem um porto seguro para você nessa manhã. Deus está te levando para um lugar de descanso, de refrigério nele. Não importa o que as trevas, o que o diabo ou situações se levante ou faça contra você ou contra a igreja, isso não vai prosperar contra aqueles que creem. Amém? É isso que eu quero que você pegue nessa manhã. Amém? Eu quero que você entenda que o que Deus tem preparado para mim e para você é algo grande. Isso não é um chavão, isso é uma verdade. Deus, quando Ele quis provar o seu amor por mim e por você, Ele deu o seu Filho. Jesus, Ele nos resgatou com o seu próprio sangue. E Deus tem algo para mim e para você nessa manhã. Eu quero te encorajar, eu quero deixar você animado. Sabe, eu sei que algumas pessoas já estão, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Não importa como vai ser amanhã. Deus já esteve no teu futuro, amém? E Ele mandou te dizer que está tudo bem. Deus não foi pego de surpresa, irmão. Amém? Quando você vai estudar as Escrituras, você vai ver que no final sempre tem um vencedor. E é você, sou eu. Amém? Quantos creem que Deus, o nosso Pai de amor, já nos sinalizou cuidado e proteção para cada um de nós que somos os seus filhos? Você crê nisso? Deus já sinalizou pelas Escrituras, amado. Deus já deixou escrito que Ele cuida de nós, que Ele tem cuidado de nós, que Ele vai cuidar de nós, que nós não estamos abandonados. Você crê assim? Você precisa levantar essas verdades dentro de você, porque senão o mundo e o sistema e as notícias vão se encarregar de dizer que está tudo ruim, porque só falam de morte, só falam de desgraça, só fala de todo dia morrendo gente. E eu vou te dizer, todos os anos, durante toda a vida morreu pessoas, mas agora só se fala nisso. E só se morre de uma coisa, não morre de mais nada. Amém? Então ninguém mais vai morrer, se não for de Covid. Ninguém morre de problema de coração, de problema respiratório. Ninguém morre de mais nada, só do Covid. Então a gente não vai morrer. Diga amém. Porque, então vamos viver para a eternidade. Amém. E eu, então, já que eu não vou morrer, eu também não vou envelhecer. Não vou ficar enrugado, não. Nem vou ficar de cabelo branco. Amém. Não vamos ter que esticar nada, amém? Não vamos ter que passar reboque no rosto. Amém, irmãos? Aleluia. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver claramente o socorro de Deus e as suas obras poderosas para com os seus filhos. Só você olhar para as Escrituras, você vai ver no tempo de Israel, você vai ver na velha aliança, o quanto de milagres Deus operou. Faraó vinha querendo matar o povo, querendo segurar o povo, prender o povo, e Deus disse: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Quanto se lembra disso? Deus está nos chamando para a liberdade, irmão. E quando tentam parar a igreja, eles arrumam um problema.
Agora tem um cachaceiro aí falando asneira, você sabe disso, né? Dizendo que o problema agora é a igreja, um pinguço. Aquele pinguço miserável. É o Satanás falando na boca dele. Amém, irmãos? Se tem um lugar seguro é a igreja. Amém? Esse é o melhor lugar que você pode estar. Amém, irmãos? Sabe, eu quero que você entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. E sim contra principados, potestades que falam, que influenciam essas pessoas. E você tem que dar uma resposta para isso. Você não tem que ficar calado. Quando o gigante se levantou contra Davi, Davi se levantou contra ele também. Quem é você, incircunciso? Em tempo de oposição você tem que ter uma resposta. Você tem que dizer, está escrito. Amém? Tem que ficar só na... Não tem esse negócio. E graças a Deus por homens de Deus que mete a boca mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era só um recadozinho. Agora, amado, quando nós olhamos para as Escrituras, é bem verdade que o povo de Israel falhou muitas vezes em não crer que o Senhor cuidava deles. Você entende isso também? Deus prometeu que cuidaria deles, que Deus levaria eles para Canaã, para a terra prometida, mas você vai ver, mesmo Deus operando milagres, mesmo Deus enviando maná, Deus tirando água da rocha, e o povo ainda murmurava. Sabe, amado, ontem eu estava aqui na igreja no final do culto, e eu sei que agora vai fazer 1 ano certinho, não é isso? Que começou essa situação que a gente tem vivido. E muitas coisas se falou, mas o que subiu no meu coração, faz 1 ano que Deus tem guardado a sua vida, faz 1 ano que Deus tem te protegido, faz 1 ano que a sua família está guardada, amém, amado? Então você tem que lembrar disso, faz 1 ano do cuidado de Deus, faz 1 ano da proteção, faz 1 ano que Deus não deixou faltar. Então nós temos motivos, amado, para dar graças a Deus, amém? Faz 1 ano que Deus tem cuidado de mim, de você, da sua igreja e do povo dele. Amém? Deus não falhou, Deus não vai falhar, é impossível Deus falhar, amém, irmãos? Então temos que tomar cuidado para que nós não sejamos como alguns desse povo, que mesmo Deus cuidando, eles provocaram Deus por conta de incredulidade, de um coração perverso. Esse não pode ser o nosso coração, isso não pode ser a nossa atitude, amém? Mas eu queria olhar alguns textos com você, que você conhece bem, e eu quero te mostrar o cuidado de Deus para a nossa vida. Sabe, amado, eu quero que todo mundo preste atenção aqui, quem está trabalhando lá na mídia, preste atenção aqui, amém? Quantos conhecem Salmos 23? Meu Deus, quem não conhece, né? Me lembro, ainda não crente, a Bíblia aberta lá na estante de página amarela, toda empoeirada, eu nunca parava para ler lá, mas eu sabia que o Salmo 23 estava lá, e eu achava que aberto estava me protegendo. Já viu isso? Tem pessoas que creem assim, sabe, amado? A Bíblia, ela por si só não tem poder nenhum. Agora ela lida, falada, crida e compreendida, aí traz poder para a sua vida, amém? E Salmos 23, deixa eu te falar uma promessa que traz para a minha vida e para a sua vida. O verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o meu comportamento e o seu qual que deve ser, não temerei mal algum. Por quê? Por que você não vai temer mal algum? Qual é a consciência que você tem que ter? Porque tu estás... Quantos creem que Deus está com você? Então, amado, você não tem motivo para estar com medo de nada. Pastor, mas vai fechar as coisas amanhã. Que importa? Se quem abre é Deus, ninguém fecha. Pode fechar para o mundo, para você não. O que determina as coisas para a nossa vida não é esse reino natural. Nós fazemos parte de um reino celestial. Lembra as orientações de Jesus para mim e para você? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Já ficou claro, Deus já sinalizou o que nós devemos buscar. Eu não tenho que estar buscando informação no mundo. Quantos morreram? Não importa! Você vai mudar alguma coisa que alguém morreu? Só se você estiver cheio do Espírito e for orar para ele levantar. Informação negativa não vai te ajudar em nada nesse tempo. Se encha da palavra. Para de assistir essas porcarias de TV. Amém, irmãos?
Aleluia. Então, ainda que eu ande, fala assim, que eu ande. Amado, está escrito que nós vamos passar por algumas coisas, que vão se levantar outras. Mas qual é o segredo? Quem está comigo? E quem é que está comigo? O Todo-Poderoso, meu Pai, que diz que cuida de mim, que enviou o Filho dele no meu lugar e no seu lugar. Pagou um alto preço para que eu e você possamos viver uma vida plena. Amém? Então, amado, você não tem que estar com medo de nada, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Amém? Porque tu estás comigo, e a Bíblia diz, o teu bordão e o teu cajado me consola. Amém, irmãos? E depois no verso 5, olha o que a Bíblia diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não, eu vou tirar um tempinho aqui. Vem pressão para você? Sabe o que Deus falou? É tempo de festa. Vamos preparar uma mesa para eles. Ele prepara uma mesa. Colocaram pressão. Deus falou assim, eu tenho festa. Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, ou seus adversários. O diabo só se arrebenta. Ele tenta te parar e Deus fala assim, tem festa. Ele prepara uma mesa e ele chama os teus inimigos para ver você sentado no lugar de honra. E essa mesa é a mesa da palavra, aonde você tem tudo o que você precisa. Nessa mesa tem cura, tem provisão, tem contas pagas, tem graça, tem favor, tem bondade de Deus. Amém, irmão? Tem dons operando. Você está aqui comigo? Falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa. Eu gosto disso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que Deus faz ainda? Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E a Bíblia diz, bondade e misericórdia, talvez, não, certamente me seguirão todos os dias. Você sai para ir trabalhar. Lembra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai preparar uma mesa para mim. E Ele diz, e calma aí, você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas aí nesse caminho bondade e misericórdia vai vir atrás de você. Você vai para trabalhar, bondade e misericórdia vai lá. Seus filhos vão para a escola, bondade e misericórdia vai seguir ele. Está escrito na sua Bíblia. Só isso aqui a gente já poderia ir embora para casa. Só com o Salmos 23, se for verdade para você. Fala assim, bondade e misericórdia vão me seguir. Você não tem que ir atrás delas. Elas é que vêm atrás de você, porque você está no reino de Deus. Amém? Agora quem está fora do reino de Deus está correndo atrás dessas coisas. E a gente não, elas vêm atrás. Amém? Aleluia. Salmos 91. Quanto se lembra de Salmos 91? Olha o que a Bíblia diz, eu li semana passada também. A Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra ou debaixo da autoridade do Onipotente, esse pode dizer o quê? Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele, o teu Deus, te livrará. Quantos creem nisso? Te livrará do laço do passarinheiro, ou da armadilha, ou da peste perniciosa. A Bíblia diz, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Quantos creem que isso é verdade? A Bíblia diz, a sua verdade ou a sua palavra é pavês e escudo. E a Bíblia diz que o comportamento dessa pessoa é o que? No 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Essa porcaria que está voando aí. Amém? Nem de noite, nem de dia. Amém, irmãos? E depois, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Agora o que vai acontecer comigo e com você? Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e você não será. Quantos creem nisso? Você precisa crer que isso é verdade. Amém? Eu não quero saber, eu vou me guardar na palavra. Quem não quiser se guardar, talvez vai cair na direita, vai cair na esquerda. Eu vou ficar em pé.
É uma escolha que eu faço em crer na palavra e ficar guardado em Deus. Amém, irmãos? Sabe, durante alguns anos atrás, hoje não, porque as pessoas não pensam mais isso de nós aqui da nossa igreja, não. Algumas pessoas chamavam a gente de obstinado. Esses crentes não têm o que fazer o que na igreja? Esse bando de louco, dando dinheiro na igreja e tal, aquele monte de coisa. Hoje as pessoas têm que bater na boca para falar da gente. Porque, sabe, amado, nós não somos pessoas obstinadas, não, no sentido de que não tem o que fazer. Nós estamos bem certos do que nós estamos fazendo. Nós temos uma pátria chamada céu, celestial. E, sabe, a Bíblia diz que nós somos luz deste mundo. Você é o sal da terra. Sabe o que quer dizer o sal da terra? Você é o tempero desse mundo. Esse mundo não se estragou por causa de nós. Como é que você protege uma carne? No Nordeste eu gosto de ir lá para comer carne de sol. Agora, por que ela é chamada carne de sol? Porque o sal é que dá o tempero, é que dá o gosto para ela e que protege ela. Amém? Antigamente, se guardava a carne na gordura de porco, não era isso? Minha sogra fazia muito isso. É o quê? Está saindo aqui? Pronto, está resolvido. Não é pele não, tá bom, gente? Estou descascando não. Então, antigamente se guardava essas coisas porque conservava. Então, amado, esse mundo não se estragou ainda por causa dos filhos de Deus. Porque quando Jesus vinha buscar a igreja dele, meu amigo. E eu tinha pavor de crente, eu não sei se você lembra disso, eu trabalhei na noite, fui DJ, fazia 5.000 pessoas dançar durante a noite toda, começava às 9 e ia até às 5 da manhã, e dá-lhe manguaça para dentro. Boldinho de pinga miserável era. Mas nasci de novo, Deus alcançou a minha vida, agora eu danço na presença de Deus. Amém? Eu não venho, no mundo dançava igual um doido, agora chega na igreja, a paz, para. No mundo vivia na cachorrada, agora na igreja fica com gracinha. Foi para a liberdade que Deus te chamou. Amém? Esses dias me mandaram um vídeo de um senhor dançando na igreja. Eu achei legal. Quando eu estive em Angola, lá em Luanda, eu preguei em 7 igrejas lá, eu fiquei impressionado daqueles irmãos dançando. Eu era abençoado só de ver eles dançar, suando, sol de arrebentar, teto de zinco. Eu fiquei ensopado o corpo todo, e eles dançando. O culto começou às 6 horas da manhã. 5 horas da manhã a igreja estava lotada. Teve gente que andou a pé de meia-noite para chegar na igreja. E eu falei, rapaz, a gente tem que aprender com esse povo. E eu não vi eles murmurando de nada. E alguns irmãos, quando vão para a igreja, para levantar 8 horas da manhã é um carrego. Precisa de um guindaste para tirar essa criatura da cama. Isso é um encosto. Sabe, amado, você está vivo. A Vitória disse aqui, respira. Tem gente essa hora que está precisando de um aparelho para respirar. E você está aqui, ó. Você tem gratidão por isso? E a Bíblia diz que Ele te guarda. A Bíblia diz que Ele não te abandona. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. E a Bíblia diz, somente com os teus olhos você vai contemplar e ver o castigo daqueles que se levantam contra você. Estão se levantando contra você? Eu vou te dizer, estão se levantando contra você? Estão. Agora estão se levantando contra a igreja, o negócio fica sério. Estão se levantando contra você no seu trabalho, a Bíblia diz que você não tem que fazer nada, você só vai ver o que eles vão receber. Mas não deseja mal para eles não, porque tem gente que fala assim, ele vai ver que é bom. Não. Porque aquilo que você deseja é o que vai vir sobre a tua vida, lembra? A Bíblia diz para você não desejar mal para ninguém. Mas pastor, ele podia pelo menos morrer. Não. Não faça isso. Você não está trabalhando junto com o diabo, amém, irmão? Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Amém? Onde sabe que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. Se ele é o pai, quem mente é o filho, né? Quando sabe que o diabo tem uma prima.
Chacrinha não tinha chacrete? O diabo tem a diabetes. Que não é para estar no corpo dos filhos de Deus. Amém? Se ela está aí, manda ela embora hoje. Assuma daqui. Amém, irmãos? Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por que disseste? Fala assim, porque falou. Sabe por que você vai desfrutar de tudo isso? Por causa disso que está escrito aqui. O Senhor é o meu refúgio. E você fez do Altíssimo a tua morada. Amém? Porque você diz, você vai ter. Se você não diz, você não vai ter. Você não tem o que você crê, você tem o que você diz. Amém, irmãos? Então, mesmo Deus sinalizando o seu cuidado e proteção para o seu povo, eles erravam no coração, como eu falei semana passada, duvidando e questionando da bondade de Deus. E eu te mostrei nesses textos acima aí, que nós não devemos fazer isso, porque Deus tem cuidado de nós. Por isso, amado, nós devemos nos guardar para não nos achar preso em um sistema que eles querem ditar a sua vida. Que você tem que ficar preso, que você tem que estar com medo, que a qualquer momento você vai ficar ruim, coisa nenhuma, amado, eu não vou cair nisso não, amém? Nós fazemos parte de um reino inabalável, eu e você somos sacerdotes, quantos creem nisso? A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo seu sangue e fomos feitos reis e sacerdotes. Sabe, eu gosto daquele texto e quando eu declarava esse texto eu achava ele lindo e poético, mas eu não me incluía nesse texto. Você quer passar um negócio aqui? Pode vir, não tem problema não. Ele vai pôr um negócio aqui, você presta atenção aqui em mim, não. Você que está em casa também. Então, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você olha para o texto da palavra, e nesse texto que eu quero te dizer, eu não me incluí. A Bíblia diz assim que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu achava lindo e poético, meu Deus, Senhor dos senhores. Eu ficava imaginando os senhores. E o Rei dos reis. E eu nunca me incluía nisso. Ele é o Senhor dos senhores. Você é sacerdote. As mulheres rainhas. Diga amém as mulheres, por favor. Tem alguma mulher aqui hoje pela manhã? Amém? A Bíblia diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Reis para reinar em vida e sacerdotes para reinar, para estar diante de Deus. Amém? Você está aqui comigo? Então é importante você entender quem você é em Cristo. Amém? E neste reino, no reino de Deus, o governo está tudo bem. Quantos sabem que está tudo bem? Não tem nenhum problema nesse reino. E é desse reino que nós fazemos parte. Então, amado, eu e você não podemos andar alheio à vida de Deus que está em nós. Está escrito que Ele tem cuidado de nós e que Ele não nos abandona, que Ele vai nos fazer crescer em tempo de pressão ou de opressão. Então, agora, quando situações, adversidades ou crise, repita assim comigo, situações, adversidades, fala assim, ou crises. Quando essas situações se levantarem, amado, eu preciso lembrar, e você também, que a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, que Ele me guarda, que Ele te guarda, e Ele vai nos fazer prosperar em tempo de crise. Fala assim, em tempo de crise, eu vou prosperar. Você precisa crer nisso. Você não pode andar segundo o curso desse mundo. Amém? Em tempo de crise, nós vamos prosperar. Você crê nisso mesmo? Agora, deixa eu definir essa palavra crise, só para a gente entender algumas coisas, para ver se a gente não está, o mundo não está nesse negócio, e o diabo está querendo nos colocar nisso. Olha só, a palavra crise, quando você vai definir ela, eu gosto do que um homem de Deus disse, ele diz assim, ela é um evento ou uma circunstância que você não tem controle, crise, e que você não é a causa e também não é responsável por aquilo. Eu vou repetir. Crise é um evento ou circunstância que você não tem controle e que você não é a causa e também não é responsável por aquilo. Em outras palavras, você não tem controle, então, o que é isso? Você é vítima. Diga amém, por favor. Então, o que está acontecendo aí fora, amado, nós não fizemos, eu não criei essa porcaria. Você estava comunado com aquele povo lá para fazer esse negócio?
E você sabe que isso foi criado no centro do inferno. Porque quem mata, rouba e destrói é o diabo. Agora lembra, a Bíblia diz no livro de Tiago que tudo que é bom vem de Deus. Fala assim, tudo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou de variação. Fala assim, Deus não muda. Fala assim, Deus não varia. Amém, irmãos? Deus não muda, Deus continua sendo bom, mesmo no tempo de crise. Deus não está com raiva, irmão, de mim e de você. Amém? Deus é bom, Ele disse que vai cuidar, Ele está cuidando. Agora o que eu quero que você entenda, quando situações tentam te parar, você precisa entender que o diabo que está usando essa situação para tentar te parar, ou parar a igreja, ele está credenciando eu e você a dupla honra, a milagres. Deus vai intervir. Chega de sofrer, chega de passar situação por conta de pessoas que te maltrataram, sabe, situações que pessoas sempre querem te colocar para baixo. Tem pessoas que é craque para te fazer mal, já viu isso? Essas pessoas são inspiradas pelas trevas, mas infelizmente você dá corda para isso. É uma escolha que você faz viver bem, como é uma escolha que você faz viver mal. Eu decidi, eu vou viver bem, não importa o que aconteça. E amado, eu não tenho medo da morte. Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Sabe, amado, a nossa vida não está condicionada a essa terra aqui não. Nós vamos viver a eternidade. Tem pessoas que têm medo da morte. Sabe por quê? Porque acha que a vida acaba ali. Amado, nós vamos viver a eternidade. Quer ver um dos aspectos de maturidade quando você não tiver medo da morte? Paulo disse para mim, o viver é Cristo. Ele falou assim, a coroa da vida me está preparada. Amém, irmãos? Meu irmão, eu estou imaginando quando eu chegar no céu. Oh, aleluia. Eu vou fazer uma festa. Porque eu conversei com alguns jovens algumas vezes, e alguns deles, ele falou assim, rapaz, às vezes eu fico pensando de ir para o céu, os caras que é do mundão. Cara, imagina, ficar lá a vida toda. Quem disse que é assim? Lá o negócio vai ser top, meu irmão. Imagina, a rua é de ouro. Você vai limpar a Havaiana no ouro, imagina. Você não vai ter que esticar mais nada. Amém? Se você quer adrenalina, você vai ter os anjos. Amém? Vai ser top demais. Eu quero chegar lá, eu quero encontrar Paulo. Falei, Paulo, meu amigo, quantas quarentenas menos um? Deixa eu dar uma olhada aí nas tuas costas aí, por favor. Moisés, falei, Moisés, cara, que experiência foi essa? De, uau, o mar se abrir. E eu sei o que Moisés vai perguntar para nós. Tem algumas pessoas que falam, né, meu Deus, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Moisés. Moisés, me conta para mim. Que experiência foi aquela de você atacar a vara, ela virar uma cobra que engoliu a outra cobra? Meu Deus, isso é uma adrenalina. Ele falou assim, aquela de abrir o mar. E aquela de você bater na rocha e água sair para alimentar aquele povo. Ele falou assim, não, sabe por quê, amado? O clamor de Moisés enquanto ele estava aqui, ele disse assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. E ele tanto desejar Deus, a Bíblia diz que Deus passou por Moisés, e Moisés viu as costas de Deus. E só por ele ver as costas de Deus, ele recebeu a revelação do Velho Testamento, da Velha Aliança. Agora imagina Moisés falando assim, rapaz, você quer saber de como é o mar abrir, tirar a água da rocha? Isso não é nada. Eu desejei tanto encontrar face a face o Todo-Poderoso. Eu quero saber que experiência é essa, de o Todo-Poderoso vir morar em você. Essa é a experiência que eu quero saber. Sabe por quê, amado? Deus não passou por nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele veio morar em nós. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele diz, nunca jamais te abandonarei e jamais te deixarei.
Quando você acorda pela manhã, quem está com você? Você tem que acordar com essa consciência. Você vai tomar café, quem é que está com você? Você vai para trabalhar, quem é que está com você? Você vem para o culto, quem está com você? Amém, irmãos? Glória a Deus. E porque você anda assim com essa consciência, por causa dessa consciência, a tua geração, a sua posteridade também vai ser alcançada. Olha as promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Então Deus sempre vai intervir. Quantos lembram, amado, quando Adão desobedeceu a Deus no Éden, ele trouxe crise, caos para a humanidade. Porém, eu e você, nós não temos culpa do erro de Adão. Quantos concordam? Eu não tenho nada a ver com o que o Adão fez lá. Que culpa tenho eu que Adão errou? Não é verdade? E o salmista disse, em pecado, meu pai e minha mãe me conceberam. Eu não fiz nada para nascer no pecado. Quantos entendem isso? Eu não pedi para nascer. Amém? Mas nós nascemos no pecado por causa de Adão. E exatamente por causa disso, Deus ele tinha que providenciar um segundo Adão para nos dar a condição de sair dessa situação. Deus envia quem? Jesus, para nos tirar disso, porque nós não tínhamos culpa. Agora você faz a escolha de viver uma vida boa, de viver uma vida longe do pecado, de andar com Deus. Amém? Nós não temos culpa do erro. Então exatamente por isso Deus enviou Jesus, que é o segundo Adão, para nos trazer salvação e nos dar livre acesso ao trono da graça. O que é isso? Deus interviu de forma poderosa por meio de Jesus. Não tenho tempo de falar sobre, as estações, as alianças, as dispensações, de como isso foi acontecendo. Você vai ver que por mais de 450 anos, Deus não teve contato com o homem. E em Moisés, agora, Deus ele se faz de uma forma paliativa, presente por meio da arca. Quando Deus manda construir o templo, quantos lembra disso? Amém? A morte reinou até Moisés. Mas agora Deus intervém de alguma forma, apontando para o Cristo, que Ele viria e nos salvaria. Amém? Então Deus, o nosso Pai, não só nos livrou do que era mortal, por causa do pecado de Adão, mas por meio de Jesus, pelo seu precioso sangue, que nos foi dado em resgate, como Ele não nos dará, graciosamente, todas as coisas. Então, quando coisas se levantam, vai haver livramento. Você vai ficar parado e vai saber que Deus cuida de você e da sua família. Agora, o que traz doença, pânico e caos, medo que é instaurado pelas hostes do diabo. Por isso, amado, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, conseguimos ver a intervenção de Deus em tempos de crise ou de adversidade. E fica claro que no meio da crise, ou temos aflições, ou não só seremos livres dessas situações, como também vamos crescer e prosperar. Eu estou certo, amado, que todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Eu sei porque sei, que, amado, a igreja está para entrar no melhor tempo da sua história. O tempo das manifestações, da maior colheita de almas de todos os tempos. Porque Jesus está às portas, e a Bíblia deixa claro como vai ser isso. Vai haver milhares e milhares sendo salvos. Sabe, irmão, eu não sei se você sabe, mas eu estou conversando aqui. Nós vamos ter um templo aqui para no mínimo 1.800 pessoas, aqui perto da Dutra, vai construir. Vai ser um estouro. Eu me lembro que Jen, a esposa do pastor Bud, disse uma coisa quando ela veio aqui, e ela disse também lá em Campina Grande, na Paraíba. Ela disse, abre espaço que eu envio o meu povo, debaixo do espírito de profecia. E todas as vezes que eu derrubei as paredes aqui, eu falei, agora a gente vai mais um tempo. Que mais um tempo? No próximo mês estava lotado. Quando a gente inaugurar aquele templo lá para 1.800 pessoas, você vai ver o que vai acontecer em 2, 3 meses. Já estou conversando, já estamos fazendo o projeto. E sabe o que é melhor ainda? Deus está financiando. Aquela visão lá, quando eu cheguei no início, daqui uns dias você vai ver. E é ali na beira da Dutra, todo mundo que passar vai ver. Até quem passar correndo vai ver a visão. Aleluia!
Vão passar 110 por hora quem anda na velocidade, né? E vai ver. Aleluia. Tem os The Flash, né? Tem os tartaruga também. Aleluia. Uma crise se instaurou no Egito, não sei se você se lembra. E o povo foi escravizado. Mas está escrito que, porém, os sacerdotes de Deus cresceram nesse tempo. E eu quero que você abra. Falei tudo isso para a gente chegar agora aqui. Gênesis 47, por favor, verso 19. O certo era ler o texto inteiro, mas não dá tempo. Gênesis 47. Abra sua Bíblia aí, crente. Deixa eu só falar um pouquinho desse contexto aqui. Israel aqui é apresentado a Faraó, crise veio para o Egito, adversidade, situações, pressões, fome se instaurou, e agora José, ele compra toda a terra do Egito para Faraó, ele é levantado por Deus, José, e ele agora compra todas as terras, que é o que acontece nos nossos dias. Quando crise se instaura, o governo faz o quê? Ele dá dinheiro para essas grandes empresas. Quando você lembra disso? E ele passa a ser quase dono, né, dessas empresas. É a mesma coisa que acontece hoje. Quer entender, quer aprender com... É só ir para José aqui que você vai aprender muita coisa. Mas não tenho tempo de falar tudo isso. Amém? Teve um tempo nos Estados Unidos que entrou em crise. O governo, das duas maiores empresas lá, acho que era a Chrysler e a GM, eles iam quebrar. O governo injetou não sei quantos milhões de dólares. Ele passou a ser dono de algumas empresas e de algumas instituições financeiras também. E agora, aquelas pessoas que estavam devendo para aquelas instituições financeiras iam perder as suas casas. E o governo agora, porque injetou dinheiro, falou assim, não, dá um jeito de parcelar para eles. Eu não quero que eles percam a casa. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Deus está intervindo, irmão. Não adianta o inferno se levantar e querer fazer. Deus vai intervir. Amém? Gênesis 47, o verso 19, diz algo muito interessante que eu queria ler com você. Ele diz assim: por que haveremos de parecer diante dos teus olhos? Tantos nós como a nossa terra. O povo falando com José e representando o Faraó. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome ou a crise era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra, eita, aleluia, presta atenção nisso. Não, você tem que pegar isso aí. Somente a terra do sacerdote, tem algum sacerdote aqui? Ah, meu pai. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não a venderam. No tempo de crise, você vai crescer. O que está acontecendo hoje? Vê se não é isso. Estão querendo nos prender, estão querendo nos escravizar, mas para o povo de Deus não funciona isso. Somos sacerdotes. Vai cair 1000 ao seu lado, 10.000, mas você não vai ser atingido. Como filho de Deus, aquilo que é nosso, ninguém vai tomar. Você tem que pegar isso. Vai haver intervenção. Estava havendo fome sobre o Egito, mas os sacerdotes, os filhos de Deus estavam guardados. Faraó não pôde, muito pelo contrário, teve que dar para eles. Então você vai crescer no tempo de crise. Vão querer te dar dinheiro. Quantos receberam aí? Auxílio.
Você pode repetir comigo e falar assim: vamos nos multiplicar nesse tempo. Eu creio nisso. Olha o que diz o verso 26. E José estabeleceu por lei. Não, agora é uma lei. Estabeleceu por lei até o dia de hoje. Eu vou repetir: até o dia de hoje, porque a palavra não muda. Na terra do Egito, ou na terra da falta, na terra da crise, na terra da adversidade, na terra da escassez. Ele diz o quê? Tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel, que era o povo de Deus, na terra do Egito, na terra de Gozém. Nela tomaram possessão, foram fecundos e se multiplicaram. Aleluia. Vai se multiplicar. Tudo que fizer vai dar. Vai vender pipoca, vai prosperar. Vou começar minha empresa, vai prosperar. Não é o sistema e o mundo que determina a sua vida, é o que Deus diz. Aleluia. É o que Deus diz. Está escrito. Se prepara, porque você vai ver essa igreja se multiplicar. Você vai ver as congregações, os prédios, tudo ficar pequeno. A palavra que Deus está liberando aqui está alcançando todo mundo. Você vai dar testemunho daqui uns anos. Eu me lembro do tal do Cocó. Só me fez prosperar. Só me fez crescer. Deus interviu naquele tempo sobre a minha vida. Eu cresci naquele tempo. Minha família foi guardada. Tem diferença para quem serve e para quem não serve. Tem, está escrito. Fala assim: não serei escravo desse sistema aí fora. Deixa eu te dizer, amado, graças a Deus pelo emprego que você tem. Mas esse emprego não é a fonte, é um canal por onde Deus te alcança. Amém. Provisão é sobrenatural. Amém, irmãos? Então precisamos provar que Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? O salmista disse: ó, provai e vede. É nesse tempo que você vai ver, que você vai provar a bondade de Deus. É que você não sabe, você já está provando e não sabe. Você não está no hospital, você não está doente, você não está em falta. A bondade já está operando a sua vida. Amém? A Bíblia diz em Salmos 34:8, não precisa abrir: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A Bíblia diz no 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Está escrito: nada falta para quem teme a Deus. Eu vou repetir: nada falta. Não falta saúde, não falta dinheiro, não falta graça, não falta favor, não vai faltar emprego, vai sobrar, irmão. Que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Aí você fica preso: meu Deus, e agora? Vamos fechar, agora isso, agora aquilo. Que mano é agora? Agora é a bênção de Deus que vai se mover na tua vida. Amém? Pois nada tem falta aos que o temem. A Bíblia diz nos 10: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor. Quem está buscando a Deus aqui nessa manhã? Porém, os que buscam o Senhor, nada vai lhes faltar. Nenhum bem vai lhes faltar. Quantos estão buscando o Senhor? Está escrito: não vai faltar. Efésios 3:20, não precisa abrir. Ora, aquele que é poderoso. Quantos querem que Deus é poderoso? Ele diz: ora. Vocês estão preocupados com o quê? Com esse cocó? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais.
eu estou precisando pagar 50 mil reais de conta atrasada. Ele falou assim, infinitamente mais eu vou fazer. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Bíblia diz como isso opera, conforme o seu poder que opera onde? Ah, meu Pai. Aonde esse poder está operando? Em mim. Quando? Fala assim, agora mesmo. Agora mesmo. Vitor, pode subir para cá. Agora mesmo. Agora mesmo. O poder de Deus está operando na sua vida, na sua família, nas suas finanças. Não vai faltar. Chega de sofrer. Chega de padecer na mão dos outros. Chega de ser escravo do sistema. Amém, irmãos? Deus sempre vai usar da bondade dele para os seus filhos. Lembra de Salmo 78, verso 19? A Bíblia diz, falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Põe esse texto aqui, Salmo 78, 19. Esse povo está murmurando, Deus fez milagres, Deus operou um monte de coisa, e o salmista lembra desse salmo, e ele no verso 19, esse povo está falando contra Deus, e eles perguntam entre si, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eu estou aqui para te responder, pode. Uma mesa farta. Aleluia. Sabe, irmão, tem como eu me lembrar. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu venho de uma família bem simples, bem pobre, sabe? Venho de uma vida muito difícil. E na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu estava fadado a viver uma vida miserável. Nós morávamos num lugar muito difícil lá em São Paulo, na Vila Itaim. Era um lugar onde era considerado favela mesmo, da zona leste de São Paulo, perto de Itaquaquecetuba, sabe, perto da linha do trem, sabe, a gente morava numa situação muito difícil. Na minha cabeça, naquele tempo, a gente estava fadado a viver uma vida terrível, miserável. Passamos fome, vi minha mãe sofrer, vi minha mãe sendo espancada pelo meu padrasto, vi o meu padrasto me amarrar para me bater. Quantas vezes ele chegava bêbado e me amarrava na bananeira e com fio de ferro me batia. E algumas pessoas sabem, eu achava que ele era o meu pai e eu não entendia por que ele me batia. Arrancava meu cabelo nas mãos, minha mãe guardava isso até uns anos atrás. E eu, na minha cabeça, eu ficava imaginando, será que existe Deus mesmo? Sabe, aquela vida que minha mãe e eu vivia, era uma vida que minha mãe vivia por falta de conhecimento, de conhecer a Deus. Eu me lembro, meu padrasto, ele começou a ficar louco, começou a tomar pinga com diazepam e se suicidou. Você já sabe da história. Eu estava com ele naquele dia, pescoço num trilho, os pés no outro, e o trem passou por cima dele. Eu tinha 7 anos de idade, e naquele tempo eu falei, não vou apanhar mais, minha mãe não vai sofrer mais. E eu falei, agora eu vou poder brincar, porque eu ainda não tinha saído na rua com 7 anos, meu pai nunca tinha me levado para cortar o cabelo, eu não tinha passado por uma série de coisas que as crianças normalmente passam, né? Ganhar roupa, brinquedo, essas coisas. E minha mãe não teve condição de nos criar, no sentido de, ou ela trabalhava, ou ela cuidava da gente. Ela colocou alguém para cuidar da gente, essa pessoa também maltratava a gente. Então minha mãe não teve outra opção a não ser nos internar no orfanato. Com 7 anos fui para o orfanato, fiquei lá 6 anos. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada. 6 anos, minha mãe ia nos ver lá cada 15 dias, às vezes uma vez por semana ou uma vez por mês, quando ela podia. Tem noção que é isso? 7 anos, vivi nessa condição. Então na minha cabeça eu falei, não é possível que Deus exista, que Ele permita que eu passe por isso. Com 13 anos saí do orfanato,
Fui para o mundo, me tornei, catei papelão, cobre, alumínio para ajudar minha mãe, vendi mandioca, vendi pipoca no trem, óleo pipocão, torrado e doce, tudo sem imaginar eu fiz. E me casei com 19 anos, vamos fazer 30 anos esse ano de casado. Nosso primeiro filho, a médica deu um remédio errado, matou o neném. Foi nesse período que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu falei, eu não aguento mais. E os crentes me chamavam, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu tinha vontade de matar os crentes tudinho. Eles ficavam cantando aquelas músicas, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Hoje sou eu que estou dizendo, vai para a cruz, vai para a cruz, vai para a cruz. Sabe, irmão, mas o que eu estou querendo dizer? Quando eu olho para trás, na minha cabeça parecia que Deus tinha me abandonado. Mas naquele tempo que o meu padrasto não me dava comida, que ele me espancava, tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era catadora de lixo. Ela vinha à tarde escondida, ela sabia que ele não me dava comida. Ela vinha e me dava comida. E um dia eu perguntei, falei, Deus, onde você estava quando eu passava fome e era espancado? Ele falou assim, quem você acha que era aquela mulher que vinha te dar comida naquele tempo? Sabe, amado, quando você olha para trás na sua vida, você vai ver que Deus estava lá. Eu me lembro que no orfanato os padres molestaram as crianças, molestaram meu irmão. E tinha uma freira chamada Irmã Alda. O sonho dela era ter um filho. E ela me adotou como filho. Ele disse, sabe, no orfanato que você achou que você estava abandonado, quem você acha que era aquela mulher? Era eu. E sabe, amado, quando eu saí, quando eu me encontrei com o Senhor, eu não tive um pai, né? Mas eu recebi um pastor, depois eu recebi uma família grande. Sabe, eu sou uma das pessoas mais felizes da terra. Eu sou realizado, não por nada, é porque eu tenho um pai que cuida de mim. Um pai de amor, de graça, de misericórdia. E ele me provou, e eu consigo enxergar que em cada etapa da minha vida ele está inserido. É eu que não queria saber dele. E eu tenho vivido tempos maravilhosos. E eu estou aqui para te dizer que Deus pode intervir no tempo mais difícil da sua vida. Se você se abrir para Ele, Deus, Ele vai mover todas as coisas. Agora o teu Pai é um Deus de fé. Você precisa crer no que está escrito. Amém? Então, eu gosto do que a Bíblia diz. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Pode. Naquele deserto eu vivi. Tinha uma mesa preparada para mim todo dia. Eu desfrutei de coisas poderosas. Sabe, não importa o que aconteça, Deus sempre vai intervir. Se você ficar firme, não desistir, não retroceder, você vai ver a mão do Senhor sobre a sua vida. Sabe, quando você olha para Salmos 27, o verso 5, a Bíblia diz assim, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha ou sobre uma palavra. E a Bíblia diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Sabe, amado, você pode oferecer agora a Deus no seu tabernáculo. Seu corpo, você pode agora levantar as suas mãos, erguer a sua voz e dar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Amém? Como eu disse, Salmos 23, a Bíblia diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o que Ele está fazendo agora? Ungindo a tua cabeça com óleo. Amém? Você precisa crer. O pessoal da música pode subir. Você precisa crer que Deus está operando algo na sua vida. Portanto, não devemos olhar para as circunstâncias e nos amedrontar. Se quisermos ser bem-sucedidos na vida, precisamos aprender a resistir ao desencorajamento que nos abate quando os problemas persistem. Você precisa pegar isso. Se você quiser ser bem-sucedido na sua vida, você precisa aprender a resistir ao desencorajamento, ou a pessoas ou a situações que te abate quando esses problemas se levantam e eles persistem em querer ficar. Eu gosto do que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24 e o verso 10, quando fala sobre tempos de pressão, tempos de crise, tempos de adversidade. A Bíblia diz, se te mostras fracos, Provérbios 24, 10, no dia da angústia, tua força é pequena. No dia da angústia é para você fazer o quê? Ficar mal? Se esconder?
é para você se levantar por dentro, porque você não está só, e Deus está trabalhando, e Ele está movendo todas as coisas. Você vai dar testemunho. Muitas pessoas que estão aqui, que estão me assistindo, vai dar testemunho de coisas poderosas. Pode se preparar. Coisas inusitadas, coisas improváveis vão começar a acontecer na tua vida, e você vai dizer aquela famosa frase: só Deus poderia ter feito isso. Deus vai alcançar a tua família, teu casamento, tuas finanças. Então, amado, é importante entender essas coisas, amém? Eu quero ler algumas coisas com você aqui. É importante entender que as provações, por si só, não nos torna espiritualmente forte. Assim como os halteres. Quando já foi em academia aqui? Quando você olha os halteres lá, você só olhar para eles não torna você forte, não é verdade? Você vai ter que fazer alguma coisa com eles, não é verdade? Da mesma forma, as pressões e as adversidades que se levantam, é o que você faz que vai determinar o que você vai ser e o que você vai experimentar. Então, é importante entender que as provações por si só não nos tornam espiritualmente fortes, assim como os halteres por si só não nos tornam mais fortes fisicamente. Agora, o que fazemos com os halteres, que é levantá-los, utilizá-los e se exercitar, isso sim constrói o que? Os músculos físicos. Amém, irmãos? Por isso também é o que você faz em meio às provações, às crises e às adversidades, confiando em Deus, se alegrando, se regozijando, perseverando, não desistindo, e assim por diante, que também desenvolve o que? Força espiritual em você. É o que você faz com a situação que determina o que você vai viver. Alguns querem se esconder. É como as andorinhas, os pardais, os pintacilgos, quando vêm as tempestades, eles começam a se esconder nas fendas das rochas. Mas você tem que ser como uma águia. Quando vem a tempestade, ela se arma e ela vai de encontro à tempestade. Sabe por quê? Ela sabe que acima das nuvens o sol está brilhando. Está tudo bem. Sabe, do outro lado dessa tempestade, Deus está dizendo: está tudo bem, venha. Venha, você não está só. Isso vai passar na sua vida. Não vai ficar assim. Creia no que eu estou te falando. Então é a maneira que reagimos às adversidades, provações e crises, e não propriamente elas em si mesmas, que irá determinar se vamos crescer, desanimar ou desistir. Amém, irmãos? Agora eu gosto de uma frase que um grande homem de Deus disse. Vou falar duas frases, dois grandes homens de Deus. Um é chamado Smith Wigglesworth. Amém, Rick? Smith Wigglesworth. Amém. Ele disse algo muito poderoso: uma fé excelente é produto de grandes batalhas. Amém, irmãos? Outra coisa que ele disse: grandes testemunhos são resultados de grandes testes. Outra coisa que ele disse: grandes triunfos só podem vir de grandes provações. Outra coisa que ele disse: a fé em Deus fará com que você veja as provações como degraus, como tijolos para a construção e não pedras de tropeço. Hudson Taylor disse algo poderoso: todas as nossas dificuldades são apenas plataformas para as manifestações de sua graça, Pai, de poder e de amor. Oh, aleluia! Quantos creem que Deus está conosco? E para encerrar, eu queria que você ficasse em pé.